Olá! Recentemente saiu um artigo por uma instituição estadual daqui do estado de São Paulo, junto com a do Rio Grande do Sul e outras universidades, onde o foco do artigo era falando sobre a ansiedade pela leitura e a escrita. Então, esse artigo ele vem justamente abordando algo que a gente percebe constantemente na sala de aula, e cada vez mais a criança, quando ela está passando de uma transição de ano para o outro, é notório que ela muitas vezes ela não tem esse entusiasmo pela escola. Ela não tem uma referência, é algo que desconectado da sua própria realidade. E muitas vezes esses indícios estão mostrando um grande impacto no seu aprendizado. São crianças desmotivadas, são crianças inseguras para a vida. Muitas vezes aquele ambiente que seria um ambiente para o seu desenvolvimento social, para que ele no futuro ele consiga galgar o seu espaço, acaba sendo um ambiente que está fomentando esse campo mental e cognitivo, aonde muitas vezes esse repúdio pelo ambiente escolar, e muitas vezes esse repúdio pelo o contexto que ela está inserida, acaba desencadeando esse processo de ansiedade pela leitura e para a escrita. E isso tanto no âmbito da matemática quanto no âmbito da leitura também, porque no contexto geral ela acaba perdendo o estímulo. Muitas vezes você percebe que ela não está aberta e receptiva por mais que seja dadas comandas. E muitas vezes, pressionada pelo número, pelo resultado, ela acaba sendo confinada em um ambiente que não faz mais referência, não faz mais sentido. Quando isso é diagnosticado cedo, muitas vezes pode trazer melhorias, quando não, pode impactar muito na vida futura dessa criança, é onde ela se sentiu aprisionada e muitas vezes com medo de tomar decisões ou se posicionar diante da vida. Se você se interessou por esse assunto e está aqui, eu te convido a já deixar o seu like, você comentar e repassar para mais alguém que passa ou está vivendo esse processo com seu filho, com o vizinho ou com qualquer situação que está demonstrando essa crise da ansiedade. Eu vou compartilhar com vocês esse artigo na medida do possível, fazendo as intervenções, trazendo a minha visão, como também profissional da área da educação. E é muito importante que você fique atento a cada sinal que é representado ou demonstrado dentro da sala de aula. Às vezes, a responsabilidade cai nas nossas mãos, nas suas mãos como educador, e muitas vezes, por não ter informação, você acaba tomando decisões erradas. E aqui, meu objetivo nesse canal é trazer clareza, conhecimento e mostrar que existem novas possibilidades de tomar outras decisões. Então, vamos lá? A escala que foi medida chama-se escala da ansiedade. E aqui, nessa escala, foi avaliada três domínios de ansiedade para a leitura. Uma delas, o medo da curiosidade, da agressividade e independência. Então, aqui, eu já vou fazer um parênteses. O medo da curiosidade é quando você é submetido a algo novo, algo desafiador. Muitas vezes a gente percebe que no nosso cotidiano, nós, quando somos submetidos a algo novo, a gente acaba travando, acaba paralisando para tomar aquelas decisões, ou tomar aquela decisão. E nesse contexto, muitas vezes, quando você não tem uma estrutura, não tem alguém com um conhecimento de causa e efeito para alicerçar, dar suporte emocional para que você tome aquela decisão, aqui pode começar os primeiros indícios da insegurança e essa falta de desejo para explorar o inédito. E, de uma certa forma, ele acaba repudiando, acaba respondendo de maneira abrupta, mesmo sendo criança, aquela comanda que foi dada. É aonde, muitas vezes, o Joãozinho, a Maria, seja lá quem for, ele acaba não sendo receptivo àquela situação. E todo esse contexto
toda essa falta de empenho ou querer estar receptivo ao novo, acaba causando essas crises de ansiedade que estão sendo demonstradas na sala de aula. Então, essa escala ela foi original e foi desenvolvida justamente para alunos do quarto, quinto e sexto ano. Interessante aqui que é justamente o aluno do quarto e quinto ano, ele faz a transição, né? Onde ele vem de uma sala de aula, onde é um professor polivalente, que ele precisa dar aquelas comandas de todas as disciplinas, e aí ele está muito acostumado àquele ambiente onde ele consegue viver boa parte do seu tempo apenas com um professor. Então, que ele faz a transição, essa mudança de turno, ou essa mudança de ciclo, assim eu posso dizer, é justamente aonde ele vai conviver em outro ambiente, aonde a cada 45 minutos ou 50 minutos há uma troca de profissional. Então, ali já começa a despertar esse pouco medo da curiosidade do que vem pela frente. Qual vai ser as comandas que vão ser dadas. E, por incrível que pareça, o que antes era um profissional, era um professor, era um dando as comandas, agora passaram a ser vários. E aí a criança ela acaba ficando um pouco perdida, até na sua própria organização mental. E muitas vezes, quando ela acaba não tendo essa estrutura emocional para lidar com esse novo, acaba desencadeando essa crise da ansiedade, esse medo, essa insegurança, essa ansiedade desenfreada que, se não tiver alguém para dar um suporte, ela acaba perdendo todos esses estímulos. E a resposta, muitas vezes, que tem, justamente é bem visível, é que a criança ela acaba ficando introspectiva. Ela é fechada, pouco conversa, não dá sinais de sociabilidade no ambiente que ela está, e às vezes até a parte de organização de espaço ela se sente um pouco perdida. É nesse momento que, como um profissional da área de educação, ou seja lá quem for, você precisa saber fazer o acolhimento. A palavra é essa, acolher, para que essa criança ela não se perca durante o processo. Porque dali por diante, já que ela fez essa transição de ciclo, serão mais 4 anos de desafios, serão mais 4 anos onde ela vai despertar esse interesse e essa curiosidade, né? Pelo novo. Então, quando isso é trabalhado bem, justamente nessa transição, ela se sente mais segura para tomar decisões, ela é mais organizada, ela é mais participativa e até o social dela, o novo vínculo de amizade, porque o ambiente que ela está inserida agora é algo novo, é algo inédito, é algo que para ela antes ela não existia. E sempre ela vai ser submetida a esses desafios, a essas tomadas de decisão. Então, as palavras-chave que foram trabalhadas justamente nesse artigo foi a ansiedade, a criança, a avaliação neuropsicológica e a ansiedade de desempenho pela leitura e a escrita, conforme eu falei anteriormente. No geral, esse artigo fala o seguinte: a capacidade de leitura é um indicador importante para o desempenho acadêmico das crianças. Estudos têm mostrado que fatores emocionais também têm um impacto significativo no desempenho acadêmico. A ansiedade, em particular, tem sido associada a um menor rendimento acadêmico, embora a ansiedade matemática tenha sido bastante explorada. A ansiedade de leitura tem recebido menos atenção. A ansiedade de leitura é definida como uma reação emocional ou física negativa quando as crianças estão envolvidas em atividades de leitura. Então, isso aqui vem de encontro justamente com o que eu falei anteriormente quando elas são submetidas, dentro, digamos assim, àquela caixa, né? Eu gosto dessa metáfora de que a gente tem que ver o aluno ou a criança em dois contextos sociais. Eu quero que você imagine agora o seu filho como uma caixa de fósforo, aonde na sua casa ele é apenas um. Então, o ambiente onde ele convive, ele conhece os hábitos, os costumes,
ele conhece a rotina dentro de casa, ele sabe quais são as comandas, a hora de levantar, a hora de almoçar, a hora de tomar café. Se os pais trabalham fora, ele sabe qual é o horário que foi determinado para se arrumar e ir para a escola, ou até talvez fazer algumas tarefas que são determinadas, mas quando ele entra ou adentra nesse novo espaço chamado sala de aula, que é a grande caixa de fósforo, aquele palito ele não é apenas um, se torna outros mais, ou seja, 20, 30, 35, tem salas até com quase 40 alunos, e aí imagina aquele monte de fósforo, as cabecinhas tudo fervendo, compartilhando ideias, socialização, etc. Para um profissional da área comandar esses 40 palitos de fósforos. Aí nós temos que ver quais são as necessidades, quais são os anseios, quais são as dificuldades, porque muitas vezes, além dos alunos, nós temos algumas necessidades especiais que estão incutidas ali dentro. E além de dar essa atenção para esses 40 alunos, tem as suas especificidades, que também requer um olhar diferenciado, requer comanda diferenciada. Então, quando você imagina nesse contexto geral, você percebe que a ansiedade ela acaba se tornando algo muito presente nesse ambiente, talvez porque ele espera que naquele momento que ele tem uma necessidade, alguém venha e preste socorro, o que é diferente na casa dele. Às vezes na casa dele é só ele, o irmão dele, talvez ele sozinho. Então, quando ele vai para esse espaço, ele percebe que quando vem o desejo por algo, ele vem o apoio por alguma coisa, ele acaba não tendo aquela necessidade atendida na hora que ele precisa. E quando essa necessidade ela não é atendida, ele acaba desencadeando essa ansiedade. E a ansiedade, muitas vezes, é esse medo do futuro, o que vai acontecer depois disso aqui, o que vai virar depois dessa situação. E quando ele acaba não tendo esse território emocional bem estruturado, acaba desencadeando crise de choro, às vezes até pede para que os pais venham buscar ele naquele ambiente fora do horário estipulado, porque aquela panela de pressão, aquela caixa de fósforo, do qual ele está inserido, ele foi inserido, muitas vezes ele não está se sentindo pertencente àquele ambiente. Ele não está se identificando com aquele ambiente. É como se eu fosse uma peça descolada da junção daquele espaço e o qual eu não faço parte. Então, aquilo ali me causa muitas vezes medo, ansiedade, angústia, choro. Às vezes, ele fica introspectivo, não quer brincar, não quer tirar as coisas da mochila, não quer compartilhar alguns objetos, não quer compartilhar ideia. Então, são situações que a gente precisa tomar muito cuidado. E é justamente como esse artigo vem falando. A ansiedade de leitura é definida como uma reação emocional física ou negativa. E aí depende do contexto, precisa sentar, precisa avaliar, porque por mais que o espaço seja igual, as necessidades, as especificidades, elas são muito peculiares de cada um. E aí cabe ter um olhar clínico, cabe ter um olhar como desenvolvedor, como um formador, né, de opinião naquele espaço, porque o professor é o mediador do conhecimento, e aí, embasado nessas ideias, nesse conhecimento, ele pode ter esse olhar atento e tomar as devidas providências para que ele se sinta inserido e ele se sinta participante de todo aquele processo no qual ele foi inserido. E aqui eu abro um parênteses justamente para essa questão da ansiedade. A gente não deve comparar essa ansiedade que está falando sobre da leitura e da escrita com a ansiedade na vida adulta. Por quê? Na vida adulta, nós temos as nossas experiências, nós temos o nosso contexto, o qual nós já fomos inseridos,
E ali dentro dessa ansiedade, nós manifestamos os nossos registros emocionais, o que nós passamos, tá? Então, é muito importante, nesse momento, fazer essa diferenciação. Ali é um processo de ansiedade, que a gente está falando, da leitura e da escrita, o que é diferente da ansiedade geral que é tida no nosso mundo moderno, associado a esse impacto do negativo na capacidade cognitiva, como concentração e retenção de informação. No entanto, ainda há muito a ser explorado sobre essa ansiedade da leitura. E aqui, quando eu falo dessa questão da ansiedade do tempo do mundo moderno, é que nós vivemos as situações atuais, aonde nós somos todos os dias bombardeados por informação. Então, muitas vezes, basta um bip de uma mensagem, basta um despertar de um aplicativo, nós já estamos correndo para ver o que aquela informação está querendo falar. Nós não temos o controle, muitas vezes, sobre essa determinada situação. Então, é como eu quero participar do futuro, de imediato. Eu não dou aquele tempo de maturação, porque há muitas vezes, quando isso acontece, pode prestar atenção que a gente acaba deixando a situação que está fazendo para correr de imediato e ver o que aquele está querendo nos transmitir. Essa ansiedade, muitas vezes, é o que a gente chama que você está procrastinando, deixar de fazer aquilo que deveria ser feito naquele exato momento. Por quê? Eu deixo a minha realidade e sou cativado por um estímulo. E por incrível que pareça, a telinha do celular, ela já foi feita e programada para despertar, para preencher esse espaço da ansiedade pelo entretenimento. Tanto é que muitas vezes você entra para ver uma mensagem e quando pensa que não, já se passaram 1 hora, 2 horas, 40 minutos, 50 minutos, e a ansiedade, ela é considerada hoje no mundo moderno como uma grande vilã que ela vem tirando, nos roubando, nós temos de mais precioso a nossa atenção. Pode prestar atenção que hoje em dia a mídia, de uma forma geral, os aplicativos, as redes sociais, o que ele mais quer é que você se prenda cada vez mais, que você fique muito mais tempo conectado a esse mundo virtual, às curtidas, as interações, as participações nas redes sociais, seja ela de que forma for, só que aqui no contexto, o que tem de bom e ruim. O que tem de bom é quando a gente usa por um lado positivo, igual eu agora. Eu estou fazendo uso das redes sociais, estou fazendo uso desse canal para levar até você conhecimento, transformação, e a partir desse conhecimento, dessas informações, você gerar ferramentas para que você consiga fazer tomadas de decisões na sua vida futura. Esse é o lado bom. O lado ruim é quando a gente se prende muito a uma única coisa, não tira, não nutre a nossa mente com algo que poderia ser positivo, e muitas vezes a gente acaba se tornando um obeso mental com tanta informação, mas tanta parafernália mental na nossa cabeça, que a gente acaba virando uma obesidade mental. Você não tem como discernir, você não tem como passar aquela informação adiante. E aqui ele fala que essa ansiedade ela é um pouco diferente da ansiedade para a escrita e para a leitura, porque a pessoa com ansiedade ela acaba desencadeando um gatilho para a depressão. É aqui que se deve tomar muito cuidado. Não é à toa que a gente já percebe dentro da sala de aula alguns alunos, não, claro, na faixa etária de 9, 12 anos, mas até um pouquinho mais, já falando que está com depressão. Às vezes, também, no sexto, sétimo ano, você já encontra alunos trazendo indícios de que ele está com crise de depressão. Por incrível que pareça, uma coisa que é dita no mundo moderno como uma coisa que
acaba mexendo no psicológico da criança, mexendo no psicológico do adulto, a gente percebe que desde cedo ela já está dando sinais que tipo de ser humano nós seremos e iremos ter no futuro, com medo de desencadear o novo que vem pela frente. Então, novamente, o artigo vem falando que a ansiedade de leitura refere-se a uma reação emocional negativa em relação ao processo de leitura que motiva o indivíduo a evitar tais atividades. É justamente o que nós estamos falando lá atrás, sob pressão, tá? Sobre aquele ambiente onde ele está submetido a resultados, ele é cobrado constantemente, tem tempo, tem meta, tem isso, tem aquilo. O emocional dele, ele acabou de fazer a transição, ele não está preparado ainda emocionalmente para digerir essas informações. Ele não está preparado emocionalmente para responder a tempo determinado. Às vezes, e tudo isso, quando é empacotado, e aquela sala fomentada por essas comandas excessivas, ele acaba se prendendo, acaba não retendo aquilo que está sendo ministrado dentro daquele ambiente, e o que acontece é o seguinte: se ele entrou vazio, ele vai sair vazio ao quadrado. Tanto é que muitas vezes, talvez você chega o seu filho chega na sua casa, naquele ambiente da escola, e fala: filho, o que você aprendeu hoje? E muitas vezes não é regra, mas ele simplesmente fala: nada, só aconteceu isso e isso. Aí você para: o que está acontecendo aqui? Mas ele estava no ambiente escolar onde estava para aprender alguma coisa, o que aconteceu? E é justamente quando ele fala aqui desse processo, aonde essa reação emocional, essa resposta, porque nosso sistema límbico, ele simplesmente ele vai ver a informação e ele tem duas reações. Ou ele ataca, ou ele foge. É instinto. Nós somos comandados pelo sistema límbico dessa forma. Ou então pelo córtex pré-frontal, é onde nascem as nossas emoções, nasce a escrita. E por incrível que pareça, quando você começa a analisar tudo isso, as próprias emoções desse aluno, ele acaba sendo manifestada na sua própria escrita. E eu vou dar até um exemplo. Por exemplo, às vezes tem aluno que ele não tem aquela coordenação motora naquele espaço delimitado como linha. Ali já mostra um aluno que ele tem dificuldade de se localizar naquele espaço. Ou às vezes aquele aluno que simplesmente ele não gosta de escrever. O campo dele é mental. Então, por mais que você dê comando para ele escrever, ele não vai escrever. A gente chama do traço de caráter esquizoide. O campo dele é mental, ele não manifesta ideias nos papéis. E quando ele manifesta essas ideias no papel, raramente você consegue ler alguma coisa que ele escreveu. Você precisa chamá-lo e falar o que você quis falar aqui. Porque é impressionante a forma que ele se manifesta. Então, é dessa forma. Já tem um aluno que ele acaba trazendo o quê? Aquela escrita organizada, aquela escrita colorida, aquele caderno muito organizado. Dá gosto você perceber aquele caderno. Então, nesse caso, nós estamos falando de um traço de caráter oral, aonde ele consegue se socializar, ele é muito receptivo, ele é muito carismático, ele gosta das coisas muito organizadas, tá? Então, vários perfis eles vão aparecendo nessa sala de aula, e aí você precisa conhecer essas características para ir dosando e dando as comandas, porque às vezes uma comanda que é dada, ela não é igual para todas. Alguns eles são mais receptivos, alguns eles são mais sinestésicos, alguns precisam de mais detalhes, alguns precisam que você elabore algo mais ilustrado. Você precisa quebrar esses paradigmas e fazer com que ele seja participativo, ele se sinta inserido naquele processo, para que essa leitura, essa crença, esse rótulo que ele acabou pegando para si, que ele não tem essa capacidade de leitura, que ele não consegue
atender às comandas que são dadas na sala de aula, acabe quebrando e ele consiga corresponder a quem está sendo ministrado na sala de aula. Por outro lado, também tem aquele aluno que ele é muito manipulador, né? Às vezes não faz, mostra que sabe, mas na verdade ele não sabe nada. Ele é o famoso traço de caráter psíquico, né? Ele trazendo já para esse lado. Então, como você pode ver, quando a gente trata desse lado emocional da ansiedade, dentro dessa sala de aula, dentro desse ambiente, tem várias características que você precisa saber como lidar com cada uma. Conhecer, às vezes, faz toda a diferença quando a gente faz uma proposta, uma linha de trabalho. Já por outro lado, também, tem aquele aluno que muitas vezes ele tem medo de se expressar. É o famoso, ele guarda tudo. Você pergunta alguma coisa, ele simplesmente ele prefere mostrar o que ele escreveu, porque ele não consegue verbalizar aquilo que ele entendeu, com medo da exposição naquele ambiente. Percebeu quantas coisas estão camufladas dentro daquela sala de aula, daquele ambiente, que direto ou indiretamente, a ansiedade ela acaba se disfarçando de várias maneiras diferentes. É muito complicado, é uma responsabilidade que a gente tem dentro desse ambiente escolar, nessa sala de aula, que esse artigo ele vem muito de encontro para esse olhar, essa responsabilidade nossa dentro dessa sala de aula. E aí, continuando até o momento, não existe instrumento para avaliar esse construtor na população infantil brasileira. Esse estudo apresenta adaptação cultural, e aí tem um nome em inglês, Herning, Annexed Scale, na versão breve, bem como o estudo de suas propriedades psicossométricas. A adaptação foi conduzida de forma padronizada, traduzida no instrumento para português brasileiro. E aqui eu fiz um enrolado no inglês, que não é muito forte, tá? Só para vocês terem uma ideia da fonte e do fundamento de onde vêm essas informações. E que, de uma forma direta, vem contribuir para que a gente olhe com mais carinho para isso. Olhe no seu contexto, dentro de casa, na escola ou em qualquer lugar. E aí, em síntese, das versões traduzidas, avaliação por juiz, expert, avaliação de instrumento pelo público-alvo, retradução, estudo piloto com amostra clínica elaborada da versão breve, estudo piloto com crianças com desenvolvimento típico e propriedades psicométricas. A análise fatorial foi utilizada para reduzir o instrumento e os estudos consistentes, consistência interna e validade convergente sugeriram que essa ferramenta possui evidências iniciais de validade para a investigação da ansiedade de leitura na população brasileira infantil. Ou seja, os indícios, as características estão apontando que, por mais que ainda não foi detectado a fundo, há indícios, há breves relatos de que a ansiedade precisa ter essa investigação na leitura e na escrita já dentro dessa população que está sendo inserida na sala de aula. E quando esse olhar ele não é diagnosticado, ele acaba trazendo consequências futuras que não serão muito agradáveis. E aí, dentro desse artigo, foi trazido algumas visões de alguns experts, tá? E alguns pontos foram os seguintes. Ele falou que a ansiedade emocional ou física desagradável, ela acontece quando as crianças elas realizam ou pensam em atividade de leitura. É aqui ele chamou a ansiedade pela leitura. Muitas vezes a criança ela acaba não aprendeu a ler. Ela simplesmente ela foi passando de uma série para outra e muitas vezes essa competência leitora ela não foi bem trabalhada. Então, fisicamente, quando ela é submetida ao processo da leitura, ela acaba tendo esse repúdio porque ela não tem essa habilidade. Ela não tem essa competência desenvolvida.
Então, eu estou sendo submetido a algo que eu ainda não estou pronto. Então, eu preciso retroceder. Eu preciso ver qual foram os argumentos, qual foram as defasagens que ele está. Eu começo a direcionar para o processo de reconstrução desse indivíduo, para o processo também cognitivo, o qual ele está sendo alvo, para que ele não consiga ter consequências futuras com relação a isso. Outro ponto de um participante, de um expert aí do artigo, ele fala que a ansiedade de leitura tem sido associada, mas é distinta da ansiedade geral. Foi o que eu falei lá atrás. No adulto, essa ansiedade ela já vem rechaçada de experiências de vida, de convivências, de decepções, de frustrações. É diferente da essa ansiedade que ele está sendo desencadeada nesse processo na sala de aula. E aqui ele fala que o impacto negativo da ansiedade de leitura inclui aspecto cognitivo, capacidade do indivíduo para se concentrar e reter informação, percepções e crenças, principalmente a autoeficiência. Ele se acha incapaz de corresponder àquilo ao qual ele está sendo submetido. Também vem a questão do lado afetivo, onde ele sentir-se nervoso, tenso ou com medo, né? Porque aqui também dá um ponto bastante impactante, ela com medo de ser talhada, ela com medo de ser exposta, ela acaba se travando e não correspondendo àquilo ao qual ela está sendo submetida. E também a fisiológica, aonde hiperventilação, suor, travou aqui, suores e tremores, por exemplo. Então, às vezes você percebe quando a criança ela acaba quando é submetida a um estímulo sob pressão, ela transpira, ela começa a roer a unha, ela começa a comer a ponta do lápis, começa a morder a tampa da caneta. Isso são sinais de que ela está sendo submetida a uma pressão muito forte, aonde ela não está correspondendo à altura. Então, precisa tomar muito cuidado nesses pequenos sinais, porque ao invés de você insistir, você pode retroceder a comanda e aí deixar com que ele responda no tempo dele hábil. Tá? Vamos dosar, dar tempo ao tempo. Quem sabe depois ela acaba correspondendo àquela comanda que você deu. E outro ponto muito importante é em relação aos comportamentos, conforme eu já falei lá atrás. Principalmente evitamento. O que é isso? Esses comportamentos, principalmente, eles são as respostas, são os estímulos. Ah, eu não sei. Ah, eu não quero. Ah, eu não sei, sei fazer. O não é notório, é o mais que eles vão falar. Ah, eu não sei isso. Ah, eu não sei aquilo. Então, já é uma forma dele estar repelindo aquela informação que está sendo dada. Então, é aqui onde a gente precisa tomar cuidado e precisa saber dosar todas essas informações, todo esse compilado de situações e comportamentos na sala de aula, onde muitas vezes toda responsabilidade acaba caindo sobre o adulto que está dentro daquele ambiente para tratar as situações de uma forma mais humanizada. E aí, continuando, portanto, a prontidão das crianças é frequentemente inibida por esses fatores. Especificamente, a ansiedade de leitura foi então caracterizada como uma reação fóbica que ocorre quando os conteúdos da leitura, letras, palavras, frases, são associados à expressão da emoção interna. Tem sido associada à circunstância da vida negativa. Ou seja, para eles, de início, aquilo é um monte de códigos. E esses códigos, eles precisam fazer uma relação daquele ambiente com a vida dele futura. É por experienciação, por neurônio espelho. Às vezes você consegue assimilar a informação quando eu consigo ter algo que associa aquela imagem. Então,
esses estímulos, esse monte de informação, ele acaba se tornando uma reação fóbica quando eu não consigo trazer que sentido tem isso aqui para mim. Por que que eu preciso aprender isso aqui? Aonde isso vai me levar no futuro? Perceber que são pequenas comandas que, quando se deixa claro qual é a necessidade e a utilidade de tudo aquilo ali, você acaba trabalhando essa quebra da ansiedade pela leitura e pela escrita que o aluno traz na sala de aula. E a fim de avaliar a ansiedade de desempenho específicas, foram desenvolvidos instrumentos em diferentes escalas ou línguas, conforme eles falam aqui. E aqui tem um compilado geral de 20 respostas que foram feitas, conforme eu falei, com os alunos do quarto, quinto e sexto ano, o que eles falaram com relação à leitura e à escrita, quais eram as emoções, qual era a sensação que ele tinha, o que eles tinham com relação a essa leitura e à escrita. E o carro-chefe, e você vai perceber que geralmente essas situações elas se manifestam na nossa vida adulta, na vida de algumas pessoas. A primeira delas, na minha opinião, ler é difícil. A segunda, tenho dificuldade de compreender o que leio. E aí a gente percebe hoje em dia que muitas vezes você passa uma mensagem para alguém, até mesmo você, talvez, e fica difícil de você compreender aquilo que você está lendo. O que a pessoa quer falar nessa mensagem? É decodificar o que aquela mensagem está querendo dizer. Então, vocês percebam que reflexo que acontecem da vida dessa criança, elas acabam impactando na vida adulta. Não é na nossa época, porque eu tiro por mim, quantas dessas características já não eram presentes lá atrás? E aí a pergunta que fica é: o que está se fazendo para mudar esse contexto? Por que ela continua se repetindo? Aonde está o senso crítico e ético da educação que não muda esse paradigma? Qual é a função? Formar ou informar? E aí fica uma resposta, uma reflexão para cada um dentro do seu contexto, das suas experiências. Então, para uns, eu preciso de ajuda para ler. O outro, eu consigo ler, mas eu não consigo entender o que leio. O quinto, o professor ou a professora me ajuda quando estamos lendo, ou seja, está em processo de formação. O sexto, não importa o quanto eu tente, eu não consigo ler bem. O sétimo, pessoas que leem bem não são como eu. Então, aqui já começa o comparativo. E aqui é onde mora muito perigo. Ah, ele sabe e eu não. Ah, ele é mais esperto, eu não. Ah, ele é burro e eu não. E aqui eu sempre abominei essa palavra burro, porque não existe ninguém burro. Na verdade, o que existe são pessoas que elas estão desprovidas de conhecimento. Elas não têm as habilidades e as competências ainda desenvolvidas para que ela consiga corresponder de igual para igual, ou cada um no seu contexto, de forma que ele consiga é, desenvolver no âmbito social. É essa a questão. O sexto, não importa o quanto eu tente, eu não consigo ler bem. O sétimo, pessoas que leem bem não são como eu. Oitavo, se ninguém me ajudasse, eu não conseguiria ler, então que já causa uma certa dependência. O nono, eu esqueço rapidamente o que li, mesmo que eu tenha acabado de ler. E é engraçado aqui que você pode perceber, às vezes você está lendo um livro, dependendo do seu estado emocional, você lê aquilo lá uma, duas, três vezes para procurar entender o que aquela informação estava querendo te dizer. Então, aqui talvez já existam alguns gatilhos emocionais, um certo bloqueio na tua mente,
que você não consegue interpretar, não consegue decodificar o que aquela mensagem está querendo te dizer. Talvez assim, até uma forma do mecanismo do inconsciente teu para poupar energia, porque o nosso cérebro, por uma questão de sobrevivência, às vezes você está tão atarefado, você está vivendo um momento tão tenso sob pressão, que acaba teu cérebro te poupando, fazendo com que você deixe de armazenar algumas informações no seu HD externo ou interno, para que você não sobrecarrega e você não chega ao colapso, né? É bem notório que nós temos a mania de, muitas vezes, fazer a limpeza da memória do nosso celular, sempre que ele dá sinal que ele está chegando ao limite. E a gente, muitas vezes, vai lá, limpa a galeria, limpa faz isso, limpa aquilo, exclui uma foto, limpa o arquivo, enfim, faz essa limpeza. Mas, muitas vezes, nós esquecemos de fazer a própria limpeza da nossa mente. Como assim? Pegando informação que é útil, pegando informação que vai contribuir com o nosso aprendizado, pegando informação que vai nos levar para outro nível, pegando informação que vai, de uma forma direta ou indireta, contribuir para o nosso pessoal, nosso físico, nosso mental, vai nos levar para outro patamar, para outro nível, para outra experienciação. É uma somatização. Tá, mas nem tudo que eu vou aprender eu vou levar para a vida. É claro que a gente não vai levar. Porque tem coisas que vai simplesmente nos informar que existem, mas tem coisas que realmente você vai levar o resto da vida. E uma delas é a comunicação. Se você não sabe se comunicar, se você não sabe se posicionar na vida, alguém vai fazer isso por você. Então, essa criança, quando ela não é trabalhada nessa base, nessa estrutura de fortalecimento do poder da comunicação, esse tipo de profissional, de pessoa adulta que a gente vai encontrar na frente. Não sabe se posicionar, não sabe direcionar as suas ideias, não sabe manifestar e argumentar sobre determinada coisa, e aí é como se fosse contato. Você vai colando rótulo, pode pensar que não, essa pessoa acaba virando uma coxa de retalho. Sabe muito, às vezes, mas não sabe se expressar para o mundo. Ou às vezes não sabe nada o suficiente para galgar um espaço melhor e fica nessa ansiedade de buscar, 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 mas não sabe digerir quais são as informações que são úteis para a sua vida. Precisa tomar muito cuidado também, porque automaticamente parece que o processo ele só se repete e vai passando de geração em geração. E a décima primeira é a resposta foi o seguinte: eu não consigo melhorar minha leitura sem ajuda. Eu não, 12ª, eu não gosto de ler. 13ª, eu não consigo ler bem sem a ajuda de outras pessoas. Eu voltando um pouquinho aqui na 12ª, imagina, se você é uma pessoa que não gosta de ler, não gosta de se informar, muitas vezes você vai sentir muita dificuldade em se expressar devido ao baixo índice de vocabulário, de conhecimento que você carrega no, no, no seu HD. É muito notório hoje em dia que raramente você vê uma pessoa com o livro físico na mão. Eu gosto sempre do livro físico, porque ali eu consigo fazer minhas anotações, eu consigo fazer meus recortes, meus flashes mentais, mas, por outro lado, existe uma gama, uma infinidade de livros digitais que para uns é apreciado fazer a leitura dessa maneira, nada contra, desde que você tenha o gosto pela leitura. Porque quando você conhece uma palavra nova e você vai à procura daquela palavra, muitas vezes, quando você tem acesso àquela informação, o teu cérebro ele expande tanto e numa proporção que ele não volta mais no mesmo lugar. Então, a leitura ela tem esse potencial de expandir consciência, além de informar, trazer clareza, trazer
sabedoria, para que você consiga, como cidadão, como formador, você galgar o seu espaço. E é justamente isso que, quando é trabalhado nessa criança, ele se torna esse cidadão com esse perfil, tá? A 14ª, se eu fosse uma pessoa melhor, eu provavelmente saberia ler melhor. E aqui, olha um sentimento de culpa por tudo o que aconteceu. Esse é um sentimento que, quando a criança, desde cedo, ela incute que ela não é melhor, por isso que ela não sabe ler, são rótulos que ela inconsciente acaba carregando, que ela sempre vai carregar esse sentimento de culpa para o futuro. Eu sempre sou culpado, o errado sempre sou eu. E quando a gente vai falar em traço de caráter, aqui automaticamente já está mostrando um masoquista que simplesmente está carregando o peso nas costas, não verbaliza aquilo que ele não sabe, não procura ajuda, tem dificuldade de expressar as emoções, e aí é sempre eu o culpado de tudo. Se eu não sei ler, é porque eu não estou fazendo, ninguém me ajuda. Enfim, ele sempre está se culpando por tudo. O 17º, eu não sou inteligente o suficiente para ler bem. A inteligência, se bom ser suficiente, é quando você abre espaço para a chegada, está receptivo, né? E quando você é bloqueado por essa ansiedade pela leitura e para a escrita, você não se dá esse espaço para aprendizado. Então, nesse contexto, nesse artigo, quando eu comecei a ler essas 20 questões, essas respostas que vieram desses alunos, eu confesso que eu fiquei impactado com o tamanho da situação, quantas coisas que estão diante dos nossos olhos, e muitas vezes a gente simplesmente está deixando passar e não está se dando conta do perigo que está diante das nossas mãos. Que futuro profissionais irão cuidar de mim e de você? Que contexto emocional ele está inserido agora e no futuro ele vai estar preparado para corresponder o que a sociedade vai precisar? Que profissional vai ser esse? Um profissional que se impõe ou que é imposto? É um profissional que é pensante ou que é pensado? São situações que ele há, de certa forma, abrindo um gatilho para a nossa chamada de atenção com relação a isso. A 18ª, mesmo que eu pudesse, não gostaria de melhorar a minha leitura. Ou seja, o famoso conformado. Tá bom assim, daqui não saio, daqui ninguém me tira. A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu morri, vou viver assim, vou morrer assim. Tá bom demais. E aí, futuramente, o que vai acontecer? Você mesmo já tem a sua resposta aí. A 19ª, olhar para os livros me deixa chateado e ou nervoso, ou seja, eu não gosto, eu repudio aquilo ali. Eu não gosto de estar folheando o livro, engraçado, né? Porque a sensação, para quem gosta de ler, quando você pega um livro novo, é um prazer, aquele cheiro do novo que adentra as suas narinas. Então, a criança, desde cedo, ela já apresenta esse repúdio. Não é que ela vai ler um livro de uma linguagem que não está acessível para ela, mas despertar o prazer. E, às vezes, esse prazer, quando ela vê alguém lendo, alguém contando uma história, alguém contando um storytelling, alguém que não tem o hábito da leitura, até mesmo em casa, tá? É engraçado que, pelo menos na minha época, durante as noites, sempre tinha aquelas rodas de conversa, onde as pessoas elas iam lá contar histórias. Às vezes estava com um livro, às vezes era história da sua própria cabeça, e aquilo nos instigava a imaginação, levava a gente assim, para um campo mental, para um campo de conhecimento, falando, eu ainda quero ser assim, eu ainda quero contar história assim. E às vezes essas histórias, elas são traz um contexto de vida, uma experiência que eu acho que você passou por isso. Se você viver essa experiência, depois deixa aqui nos comentários, é bastante interessante.
de forma direta e indireta, tinham um senso de saber, tinha uma criticidade, tinha uma visão amadurecida do futuro. E a gente, quando não tem essa visão, não tem esse prazer pelo despertar do novo, um livro, eu sempre falo que é o mundo que se abre diante das nossas mãos, e aí a gente precisa estar aberto e receptivo para explorar esse mundo imaginário. É fácil? Não vai ser fácil, porque ela leva você do campo da zona de conforto para um campo do prazer pela leitura, pelo despertar. E para finalizar, a 10ª, eu fico chateado quando tem muita coisa para ler. Ou seja, é o famoso resumidão. Eu quero só isso, não mais que isso, não me tira da zona de conforto, porque muito excesso de informação eu não sei lidar com ela. Eu prefiro ficar nessa zoninha de conforto. Então, como você pode ver aqui, esse artigo, ele traz muitas provocações, seja você como pai de família, como educador, para prestar atenção nos mínimos detalhes que estão acontecendo diante dos nossos olhos. É muito importante nas pequenas coisas que você vai observando, já procurando entender o que está acontecendo que essa criança ou esse jovem não está conseguindo corresponder. Quais são as crises que ele está manifestando nesse exato momento que ele não está sendo assistido? E aí precisa tomar muito cuidado para já ir tomando conhecimento disso, alertando quem é de responsabilidade para começar a trabalhar isso, para que na vida futura a gente não encontre cidadãos ou cidadãs de uma forma direta ou direta frustrada pela própria vida. E aqui foram algumas referências, tá? Que vieram desse artigo. Depois, se alguém quiser pesquisar na internet, lá no início eu deixei as palavras-chave, algumas colaborações. Esse Piccolo foi um deles que estava lá inserido. Enfim, tem bastante referências aqui que dá para vocês terem uma ideia da responsabilidade e competência que esse documento vem trazendo e trazendo essa alerta para que a gente fique atento. Tome cuidado. Às vezes, a bomba ela está diante dos nossos olhos e a gente simplesmente está fingindo que as coisas não estão acontecendo. E aí, depois, as consequências são bem drásticas. Então, muitas vezes, quando eu conheço a causa logo cedo, eu consigo mudar o efeito dela no futuro. Bom, esse foi o artigo que eu compartilhei com vocês. Na hora que eu peguei esse artigo, eu percebi que ele tinha um monte de informação, então eu não poderia simplesmente guardá-lo comigo sem compartilhar com vocês. Eu espero que vocês façam o mesmo, direcione esse vídeo para alguns professores, para alguns colegas que passam por esse processo, para alguns colegas que estão inseridos dentro da sala de aula, para notificá-los, mostrar da tamanha responsabilidade, da tamanha situação que está diante dos nossos olhos. Muitas vezes essa panela de pressão é sob a nossa responsabilidade e muitas vezes a gente, por não saber lidar com essa situação, acaba tomando decisões erradas. Eu espero que você leve esse vídeo a mais alguém, compartilhe, comente, dê a sua sugestão. Eu trouxe um pouco da minha experiência também, minha vivência dentro da sala de aula. Foram mais de 14, 15 anos dentro da educação pública. E o que você sente, a sua angústia, os seus anseios, muitas vezes, por não ter ferramentas suficientes para lidar com essas situações, acaba nos jogando numa zona que o que eu vou fazer? E muitas vezes eu admiro muito quando, do pouco, alguns professores, 5%, acabam fazendo muita coisa. Acabam fazendo a sua função social de contribuir com a forma direta ou indireta para que esse cidadão não seja mais um número para a sociedade, mas que ele seja alguém que olhe para o futuro e diga: a escola para mim é simplesmente uma passagem. A escola para mim
é simplesmente um ambiente onde eu preciso me preparar dessa mini sociedade para enfrentar a grande massa lá na frente, porque quando eu não sou posicionado, posicionado serei. Quando eu não souber me comunicar, alguém vai fazer essa intervenção por mim. E é justamente do mundo bombardeado de informação que nós estamos passando, cabe a mim, cabe a você, já desde cedo ir orientando. Faz isso, vai por aqui, dá o direcionamento. A gente mostra os caminhos, porque, na verdade, as decisões vão ser de cada um. É gratificante de uma forma direta ou indireta quando eu trago essas informações para você e você simplesmente fala assim, até aqui é da minha responsabilidade, mas eu posso dar o meu melhor, eu posso contribuir nesse momento com isso aqui. E não simplesmente falar assim, não, isso aqui não me cabe, isso aqui não é da minha competência. Nós vivemos em uma sociedade onde todos se relacionam com todos. Todos trocam experiência o tempo todo. É um sistema onde todos estão interligados com as suas especificidades. É claro que você não vai simplesmente carregar a dor de todo mundo, mas o pouco que você faz por você, que impacta no social, você já está fazendo grande coisa. Faça a sua parte, que eu faço a minha parte desse lado de cá, conforme eu estou fazendo, levando a comunicação, levando o conhecimento. Aqui eu finalizo e espero que você curta, comente, deixe a sua sugestão, repasse essa informação para mais colegas, leve essa informação à frente, faça como eu, não deixe ela morrer aqui. A minha parte eu fiz, espero que você faça a mesma também.